de pior maneira e por nossa culpa e muitas vezes por ignorância. Então, tentemos hoje remediar pouco essa ignorância que, segundo o Santo Curadas, era a primeira causa de condenação. O sacramento da penitência é composto de três partes: a contrição, a acusação e a reparação. O que é a contrição? A contrição, o catequismo acima define o arrependimento de ter ofendido a Deus com o firme propósito de não mais pecar. Há, portanto, dois elementos: o arrependimento de ter ofendido a Deus. O arrependimento não é necessariamente uma dor sensível. Não é porque não sentimos nada que não nos arrependemos de verdade de nossos pecados. O arrependimento de ter ofendido a Deus. E isto pode dar-se de três maneiras. Primeira, arrepender-se de seus pecados unicamente por causa das consequências desagradáveis que dele decorrem. Por exemplo, eu me arrependo de ter sido guloso porque fiquei gordo. Esse arrependimento é totalmente insuficiente e não consiste na contrição. Segunda, arrepender-se de seus pecados por medo do inferno. Ela é, si, insuficiente e constitui a contrição imperfeita. Mas Deus, por misericórdia, virá pela graça do sacramento e levará a contrição perfeita. Ela basta, portanto, para ir confessar-se. Terceira, enfim, arrepender-se de seus pecados unicamente porque eles são uma ofensa à majestade de Deus e foram sofrimento para o coração de Jesus. Esta é a contrição perfeita, a melhor. Passemos agora ao segundo elemento da contrição: o firme propósito de não mais pecar. De todo modo, não adianta nada confessar-me, eu sei que vou tornar a cair. Que pensar dessa frase? Pois bem, ela merece o mesmo juízo que esta outra frase. De todo modo, não adianta nada tomar banho, eu sei que vou sujar-me de novo. O firme propósito não é a promessa feita a Deus de jamais tornar a cair, não, mas a firme vontade de tomar as medidas necessárias para não mais cair, ou, ao menos, de progredir. A propósito, é muito útil para intensificar sua contrição de tomar uma resolução precisa, concreta, controlável. Não é necessário mudar esta resolução a cada confissão. Pode-se renová-la até que ela já seja coisa adquirida. Esta resolução deve ter em vista nosso defeito dominante, ser única para não se dispersar, e, acima de tudo, precisa, concreta, controlável. Precisa. Por exemplo, se somos todos gulosos, nós somos cada de maneira diferente. Alguns comem demais, outros se comem aquilo que gostam, outros comem a todo instante, etc. Será necessário atacar precisamente nosso defeito e não ser demasiadamente vago, ou será menos gulosos. Precisa, concreta. Por exemplo, se guloso, não colocarei mais de 5 colheres de açúcar em meu café, somente uma colher. Precisa, concreta, controlável. Isto é, uma coisa que ocorre todos os dias e sobre a qual eu poderei examinar-me à noite, no exame de consciência. Como acabamos de falar do exame de consciência, seria bom tratar pouco dele, visto que muita gente confunde exame de consciência e contrição.
o que prejudica o sacramento. O examen de consciência. Há alguns fiéis que começam a procurar lembrar-se de seus pecados quando estão de joelhos no confessionário e que veem embora sem ter tomado uma resolução. E estes se queixam. Faz anos que não avançou em minha vida espiritual, mas de que é a culpa? Outros, um pouco mais sérios, farão a lista de seus pecados justos antes de ir confessar-se. Eles fazem grandes esforços para bem lembrar-se de tudo, para não esquecer nada. Enfim, eles procuram acima de tudo serem completos, quando deveriam procurar acima de tudo ser contritos. Então, tomemos a resolução de preparar melhor nossas confissões. Porque, por exemplo, porque no exame de consciência à noite, escrever seus pecados numa folha. Assim, quando se quer ir confessar, a lista já está pronta e só falta excitar sua contrição. Mas como? Como excitar sua contrição? Primeiro, pedindo a Deus pela oração e contemplando no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, horrivelmente torturado, as consequências de nossos pecados. E não saímos do confessionário sem ter tomado uma boa resolução precisa, concreta, controlável. Já vimos a contrição. Contrição que é como a alma deste sacramento. Vejamos agora a parte dele que poderíamos chamar de corpo, a confissão, a acusação de nossos pecados. Ora, temos que saber que a respeito deste assunto nós devemos confessar, pessoalmente e oralmente, de atos escolhidos e precisos. A confissão deve ser oral e pessoal. Não é inútil lembrar o que poderia parecer ser somente uma questão de bom senso. A confissão deve ser feita oralmente para o sacerdote. A prática que se introduzir de dar absolvições gerais sem acusação anterior pessoal, ou ainda de mandar escrever os pecados em cima de pedacinhos de papéis que em seguida seriam queimados em lugar da absolvição, e inteiramente ruim, e não pode de modo algum substituir o sacramento da penitência. Se, em certos casos, a absolvição pode ser dada sem acusação, por exemplo, para um exército, logo antes de uma batalha, deve ter circunstâncias graves para permitir tal prática. O fato também que a confissão deve ser oralmente está excluído todas as formas de comunicação de moderna, internet, carta, telefone, etc. Porque o padre deve estar fisicamente presente. Senão, a absolvição não poderá ser válida. A confissão deve ser pessoal. Isto significa que não se pode comunicar a confissão ao padre através de um terceiro, mas podemos usar um serviço de intérprete. Este, evidentemente, será obrigado a guardar o segredo de confissão da mesma forma que o padre. Pessoal quer dizer também que na confissão a gente se acusa a si mesmo e não aos outros. Não se vai ao padre para acusar a sua esposa, a seu marido, aos seus filhos. Se acusa dos seus próprios pecados. Não procurar desculpas e diminuir nossa culpa acusando o outro. Se nós desculpamos, Deus nos acusará. Se nós acusamos, Deus nos perdoará. Vamos ver agora a segunda parte da acusação. Acusa-se dos atos escolhidos precisos. Dos atos. Uma
criança chega no confessionário e diz: Padre, eu me acuso de ser orgulhoso. Que coincidência! Eu também, respondeu o padre. Nós, todos temos em nós as consequências dos pecados original, os 7 pecados capitais, como estado, uma tendência que nos leva ao mal. Não é si pecado. Não se acusa o que nós somos tendências. Acusa-se o que nós fizemos, atos. Por exemplo, não se acusa de ser preguiçoso, mas de ficar na cama em lugar de levantar-se de manhã, ou outro, de ter mal feito seu dever de Estado, de ter sido negligente, etc. Donc, 2 atos. Atos escolhidos. Mas talvez vocês vão dizer, mas se for assim, vamos fazer confissões muito longas que não acabam. Se todas as noites eu escrever todos os meus pecados do dia a dia, depois de 15 dias, 3 semanas ou mês, imagina que lista longa. Então, escolha, faça seleção. Nós não somos obrigados a dizer tudo? Não. Nós somos obrigados a acusar todos os pecados mortais, sem exceção, mas não todos os pecados veniais. Mas então, como escolher? Imagine uma guerra, ferido grave, que chegasse para seu médico a dizer: Doutor, eu estou com dor de cabeça, por favor me cure disto. Não é por aí. Tente começar pelas feridas mais graves, as mais perigosas. E não se deve procurar esconder grande pecado do qual temos vergonha, debaixo de monte de pequenos pecados cuja lista não acaba. De maneira geral, é bom se acusar de 10 ou 15 pecados por confissão. Então, como escolher? Todos os pecados mortais. As culpas mais graves. Por quê? Mais graves? Porque deliberadas ou friamente consentidas. As culpas mais frequentes. As culpas que mais temos vergonha de confessar. As culpas que representam maior perigo para nossa alma. As falsas a nossa resolução e ao nosso dever de Estado, com o seu número ou ao menos a frequência. Atos escolhidos precisos. Enfim, esses atos escolhidos vamos ter que acusá-los com precisão. Os senhores entendem bem a diferença entre ter batido seu pai, padre, ou outro ter batido colega. Não é a mesma coisa. Então, não deve dizer somente eu bati alguém, deve ser precisar. Mesma coisa a respeito do roubo. 5 reis ou 5.000 reis. Roubar rico ou roubar a caixinha da igreja. Isso tudo é roubar, mas a gravidade é bem diferente. Claro que para tudo que diz respeito à virtude da pureza devemos ser discretos. E esta acusação precisa é muito preciosa para nossa alma. Além do fato que a humilhação que decorre dela é uma boa reparação para o pecado e uma fonte de graças, e Deus atende os humildes. Esta acusação vai permitir ao padre de melhor conhecer a sua alma e dar-lhe conselhos mais apropriados, uma direção espiritual mais precisa, que vai ser muito benéfica para nossa vida espiritual. Se compara muitas vezes a confissão a banho espiritual, mas a figura que talvez seria mais apropriada seria a de uma consulta a médico. Com efeito, se o pecado mancha a alma, ele afere também e provoca feridas.
Y entonces, o que pensar de un doente que consultando un médico dice para el o siguiente: Doutor, estou sentindo dor, me cure por favor. Bom, mas qual é o seu mal? Pouco importa. Eu sinto dor, me cure por favor. E onde que está sentindo dor? Pouco importa. Estou sentindo dor, me cure por favor. Aquele pobre médico só poderá prescrever um tratamento geral. A cura será muito lenta a princípio e certamente sem eficacidade. E a mesma coisa para nós com nosso confessor. Se não formos claros em nossas acusações, nós teremos somente conselhos gerais. Mas, se nós formos precisos, então depois de um certo tempo, nosso confessor perceberá bem nossa fisionomia moral, nosso pecado dominante, nossas fraquezas, nossas forças, etc. E estes conselhos bem direcionados para o alvo nos permitirão dar um pulo para a frente, para o avanço de nossa vida espiritual, se nós formos dóceis e obedientes às suas exortações. Para concluir, queria resumir a confissão. Se nós queremos caprichar nossas confissões, preparemos-las bem, fazendo uma lista precisa de 10 ou 15 faltas, segundo os critérios já explicados, com antecedência, incentivando em nós a contrição e especialmente na hora da preparação imediata. Acusamos-nos com franqueza, com precisão, e partimos com a firme vontade de cumprir nossa resolução e levar em conta os pareceres ou conselhos de nosso médico espiritual, nosso confessor. Est-ce qu'il y a des questions? Chegaram muitas pessoas aí. Querem que eu vá abrir? Tá bem. Tá bem? Tem pergunta? Mas, com vossa licença. Donc, agora, ante missal Rosario, et confessio pendant. Si certains désirent,